Olá, sexto ano. Estamos retornando à nossa aula de História. Hoje é terça-feira, dia 10 de novembro. E nós estamos hoje com atividades, tá bom? A atividade de vocês é sobre o capítulo 11, que é o Império Romano, o fim do Império Romano. Então, nós estamos na página 134, né? A primeira questão vai dizer o seguinte: vai pedir que você escreva, por exemplo, algumas medidas de Otávio Augusto, né? Então, se você colocou primeira medida como a Pax Romana, né? PAX, né? Foi uma das medidas, e você colocou a política do pão e circo, então está correto, estão corretas essas duas. A 2 é pedir para você fazer uma diferença, escrever no seu caderno, diferenciando o que foi o Edito de Melão e o Edito de Tessalônica. O Edito de Melão, ele foi criado para dar liberdade aos cristãos para cultuarem, certo? Já o Edito de Tessalônica, criado pelo imperador Teodósio, ele ele foi mais longe. Foi o que ele fez. Ele legalizou o cristianismo, né? Então, a partir de Teodósio, a religião do cristianismo ela foi oficializada em Roma. É essa a diferença. A 3 vai pedir que você escreva quais foram os motivos que levaram ao fim do Império Romano, né? Tem muitos motivos, gente, mas alguns motivos. Primeiro motivo você vai confirmar com o meu corrigindo. Qual é o primeiro motivo? A falta de escravos, a falta de investimento no exército, certo? O que a gente pode ter mais aí? O aumento da inflação, né, por causa do desabastecimento, aumento de impostos, o que mais? A corrupção generalizada, o êxodo urbano, né? Quando as pessoas saem do interior, ali da parte rural e vai para a cidade. Você vai ter êxodo urbano, na verdade, né? Ele sai da cidade e vai para as cidades rurais, desculpe. Êxodo urbano é o contrário, viu? Êxodo urbano sai da cidade e vai para as cidades ali, pequenas cidades, né? As partes rurais. Entre outros, né? Você pode colocar as invasões bárbaras, certo? E o cristianismo também, né? Que veio também sobre essa questão do final do Império Romano. A 4 vai pedir para você fazer o seguinte: você vai fazer um diagrama, é aquela questão da cruzada mesmo, né? Aquelas palavras lá. Então, número 1 diz assim: mudou seu nome e acumulou vários cargos. Quem é que seria ali, né? Mudou seu nome, né? Otávio Augusto. O 2, como Jesus era visto pela maioria da população pobre. Número 2, né? Segundo essa visão, aqui ele é chamado de o Messias. O 3, eram constantemente utilizados para desviar a atenção da população. Aquela política lá do pão e circo. Você vai colocar lá. 4, não aceitaram as pregações de Jesus, pois esperavam outra pessoa. Quem que não aceitava, né? Havia um povo lá chamado de judeus. 5, política de Otávio Augusto para conter os conflitos internos e externos. Era a Pax Romana. 6. Após a morte de Jesus, os discípulos propagaram suas ideias, fundando uma nova religião, atualmente uma das mais importantes do mundo. Qual que é esse aí, gente? É a questão do cristianismo. Na verdade, o cristianismo ela foi desenvolvida pelos cristãos, mas ela só existiu por causa de Cristo, de Jesus Cristo, certo? Então, a 6 é o cristianismo e a 7, os governantes não gostavam das mensagens de Jesus, pois atingiam uma camada social potencialmente perigosa. Quem que seria aqui, gente? Então, seria os pobres, certo? A 7. A gente tem aí, então, a número 5, que vai pedir para você falar um pouco sobre a arte romana, né? Então, você vai classificar aí se é verdadeiro ou é falso. Bom, nós temos aí, então, algumas alternativas, né? Então, a gente tem o maior legado etrusco foi a pintura em relevo, né? Não foi, então é falso. O etrusco é um dos povos que vai formar lá o Império Romano, anos depois. O Panteão foi construído durante o reinado do imperador Alexandre. Também não foi, viu? Isso é antes, então é falso. Os aquedutos proporcionaram comodidade e água potável para todos os habitantes de Roma. É verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Isso é uma das coisas que fez parte na construção de Roma, lá no Império já.
O Coliseu, embora seja o mais belo dos anfiteatros, não tinha capacidade para suportar mais que 30 mil pessoas. Claro que não, gente. O Coliseu era enorme, né? Então essa é falsa. A outra diz, a religião romana nunca sofreu influência da religião grega. Também é falsa, porque na verdade houve uma junção aí nessa questão aí de Roma e Grécia, né? Então é falsa. A língua latina sofreu influências regionais e transformou-se em língua oficial do Estado romano. Verdadeiríssimo isso aqui. A 6, você vai identificar quais são as influências da cultura romana na cultura ocidental, né? Você vai colocar no caderno. Então, por exemplo, a cultura romana ela sofreu influência da cultura ela influenciou a cultura ocidental, né? A nossa cultura, portanto, claro, né? Como, por exemplo, a questão da república, você vai ter aí a questão das leis, nós vamos ter por causa disso, certo? O que mais? A questão da língua, né? Então, você poderia colocar algumas coisas, como a questão das leis mesmo, né? A questão da república e a questão da língua, né? O latim, que mais tarde essa língua ela vai ser adaptada, né? Inclusive para nós, para os portugueses, em algumas situações. Nós temos palavras ainda latim, que veio do latim. Bom, nós temos a página 135, certo? A página 135 são questões objetivas, né? Você vai só marcar qual que é verdadeiro ou falso, ou correto ou incorreto. Então, nós temos aí, na primeira questão, se você marcou a letra D sobre a questão da política do pão e circo, está certíssimo. Então, a número 1 é a letra D. A número 2, quanto aos bárbaros é correto afirmar? Aí você tem as alternativas. Se você marcou a C, que vai dizer que é o aprofundamento da crise do Império Romano, está certo. Por quê, professora? Porque exatamente quando o Império Romano está tendo problemas internos, é que o povo bárbaro ele consegue adentrar de fato. Eles sempre quiseram, mas é nesse período aí que eles conseguem adentrar. Então, a C está correta. A 3, você vai enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira, certo? Então, a gente tem, na primeira coluna, Teodósio, Constantinopla, povo Érulo, tetrarquia, e Edito de Melão. Vamos lá para a segunda? Então, aqui diz o seguinte, capital do Império Romano do Oriente, qual que é aqui, gente? O que é que vocês acham aqui, né? Não vai ser, só você olhando você vê que não é nenhuma, né? Não vai ser povo Érulo, nem tetrarquia, né? Então, você vai colocar número 2, que é Constantinopla. Deixa eu ver mais. Peraí. Depois assim, tirou, viu? Rômulo Augusto, o último soberano do Império Romano do Ocidente. Aí você tem aqui, quem é que vai fazer isso aqui? Vai ser o povo Érulo, né? Vai conseguir tirar Otávio Augusto. Você repor 3 aí, vai concordar comigo, confirmar, né? O que mais, professora? Aí você tem aqui, olha, declarava que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso. Quem é que a gente tem aí? Seria o Edito de Milão, lembra? O Edito de Milão, ele foi dado aos cristãos o direito de fazer cultos, de cultuar, certo? Não oficializou, ele deu direito, é o de Milão. Então você põe em 5. Sistema de governo criado pelo imperador romano Diocleciano, né? Você vai ter então a tetrarquia, que era o governo onde você vai ter a questão de 4 pessoas que vai estar nessa liderança aí de governo. E a última, claro, né, estabeleceu que o cristianismo tornar-se-ia a religião oficial do Império Romano. Vai ser só um instante, vai ser Teodósio, isso mesmo, é o nome do imperador. Eu estava achando que era o nome do edito, não, mas é Teodósio que faz isso. É ele quem faz essa questão aí de fazer com que a religião oficial romana seja agora a religião que vai fazer parte de Roma agora. Ela vai ser legalizada, vai ser o cristianismo. Quem foi que fez isso? Teodósio. Gente, nós paramos por aqui, finalizamos esse capítulo, né? Próximas aulas nós começaremos então o capítulo 12, certo? Cheiro para vocês, respondam as questões primeiro e depois assistam a aula, viu? Tchau!